Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo a mais um Bipcast, este episódio mais do que especial, onde a gente vai trazer um tema muito relevante que acontece muito na nossa prática clínica como psiquiatra, como neurologista, mas mais importante do que isso, que você, que às vezes tem um familiar e está passando por uma situação dessa, tem que estar atento. Meu nome é Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra e estou aqui com meu amigo e irmão Michel Haddad, professor Michel Haddad, também psiquiatra. Se apresente, por favor. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso Bipcast. Como o Luiz falou, hoje a gente vai trazer um tema super relevante, ainda mais porque a nossa população ela envelhece cada vez mais, né? Cada vez mais a gente tem um maior número de idosos e é justamente um caso específico ali da terceira idade que a gente vai discutir hoje. Então, a gente estava aqui conversando e na semana passada a gente discutiu um caso, inclusive com os nossos residentes, e a gente estava falando de um paciente que a gente vai aqui chamar de Roberto, tá? E o Roberto, ele tem 78 anos, se eu não me engano. Conta um pouquinho pra gente do caso, daqueles detalhes que fazem toda a diferença para um médico avaliar. Muito bem. O nome é Roberto. E esse paciente, ele realmente, Luiz, tinha 78 anos. Ele tinha uma história que, ao longo da vida, ele fez tratamento contínuo para um transtorno de ansiedade generalizado, então muita preocupação, tensão constante. Era um paciente muito inquieto ali, sempre tentando se adiantar aos eventos da vida para tentar aí diminuir o risco de desfechos negativos, então ele fazia um tratamento com medicamento inibidor seletivo da recaptação de serotonina, medicamento comum para Comum. ansiedade, e ia muito bem, né, com relação a esse transtorno de ansiedade. Mas junto com isso também, ele tinha uma alteração do sono, né, que é muito comum aí, esse binômio ansiedade e alteração de sono. Então, ao longo da vida, ele relatava muita dificuldade para iniciar e manter o sono. Frequentemente ele tinha despertar noturno. Mas note esse ponto, essa anotação que ele nos fez, que esse despertar noturno, muitas vezes, ele, conseguia voltar a dormir rapidamente. Então ele não saía da cama à noite, nada disso. Ele despertava e voltava a dormir. Também esse tratamento foi endereçado, com medicação ao longo da vida, um pouco diferente da ansiedade. A ansiedade ele fez um tratamento mais contínuo, e a insônia ali piorava e às vezes melhorava de acordo com a vivência dele. Só que tinha um detalhe que a família nos contava, que há 5 anos, então quando ele tinha 73 anos, ele começou a mudar um pouco o padrão comportamental. Ele começou a ficar mais hostil em determinados momentos, inclusive com pessoas desconhecidas, né, Luiz? Teve uma história que eles contaram muito interessante, que ele foi numa padaria e teve uma desavença com a balconista. E depois, quando questionava o motivo, ele não conseguia se recordar do qual a razão daquela desavença. Posso fazer já uma pausa? Olha aqui, pessoal, você que é familiar, que lida com alguém, amigo, querido, alguém do seu círculo, nota a primeira questão. Existe aqui uma quebra de um comportamento. Existe uma personalidade, as pessoas são de, cada uma é de um jeito, você é de um jeito, eu sou, o Haddad é de outro. Então tem características que são personalidade, o jeitão da pessoa que ela é desde sempre. E existem os transtornos psiquiátricos que se instalam em algum momento na vida. No caso do senhor Roberto, ele tinha dois problemas principais: associado ao sono, quantidade ou qualidade do sono, e a ansiedade, preocupação exagerada em relação a várias coisas. Esse era o basal deste indivíduo. E vocês notam que o Haddad começa a contar aqui uma mudança de um perfil de atitude, ou seja, algo que não combinava com o indivíduo até então, não fazia parte do seu jeito de ser, de se relacionar, e isso para a gente na medicina chama muita atenção, porque na idade de 70 e poucos anos não é época de você mudar o seu jeito de ser, é diferente de um adolescente que está, né, se compondo em relação ao mundo. Então, fique atento que aqui a coisa começa a chamar atenção. Como é que continua, Haddad? Muito bem, então esses episódios frequentes de irritabilidade, hostilidade, eles também vieram ali acompanhados de outros elementos de mudança do comportamento. Uma coisa que a família notava e também que ficou cada vez pior era sempre uma piora quando ali o dia, quando entardecia, né, quando a noite chegava. Então eles notavam que ele ficava mais agitado, mais inquieto, perambulando pela casa. Só que, à primeira vista, eles imaginavam, inclusive o paciente, que a sua ansiedade estivesse piorando. Então, que ele estava mais
gravemente ansioso, né, então Hum. que tinha uma piora ali desses elementos. E o sono também alterou. Ele, à noite, ele acordava à noite, mas com frequência ele ficava perambulando pela casa e muitas vezes até tentando sair, né, com frases desconexas. Eles achavam que também a insônia, igualmente a ansiedade, tinha se agravado. Então, olha aqui, pessoal, fazendo uma tecla SAP e traduzindo. O que, que a gente está vendo aqui? E é claro, né? Um juiz do futebol que já acabou, é muito mais fácil a gente julgar o caso depois que já foi explicado aqui. Mas olha aqui um detalhe que, quando a gente está avaliando, é muito importante, a gente ensina essa filigrana. Esse evento que ele está descrevendo, uma piora da tarde para a noite, se chama sundowning, que é exatamente quando o sol está baixando. E existe, em alguns quadros neurológicos, essa associação de uma piora do comportamento do indivíduo ao entardecer. É comum nesse período, tem o ciclo circadiano, tem uma série de explicações mais técnicas, mas o que que a gente está vendo aqui? O senhor Roberto tinha uma mudança de comportamento nesse período. E que, claro, como ele sempre foi ansioso, sempre foi preocupado, a primeira coisa que a gente pensa é: o papai está mais preocupado porque ai, a mamãe não foi no supermercado ou porque uma conta não foi paga. Mas isso não era o motivador e muitas vezes era a consequência do fenômeno. E aí, mais uma outra coisa que chama muita atenção: uma mudança de um padrão de sono que já não era muito bom, né? O que, que faz um sono ser bom? Qualidade, ou seja, a pessoa está respirando direitinho à noite, ela não faz aquelas apneias que ela para de respirar, né? Ela se mexe muito e consegue descansar ou não consegue descansar. Com a quantidade de horas que a pessoa dorme. Esses são os principais marcadores. E um sono de qualidade, ele é feito por fase. Então, ao longo de uma noite, você vai fazer várias fases completas entre fase que a gente chama N1, N2, N3, sono REM, que é um detalhe, mas são ciclos. Então não tem problema necessariamente você acordar uma vezinha ou outra aqui, portanto que você esteja fazendo aqueles ciclos de sono completo à noite. Mas o que que a gente está vendo no Roberto? Diferente da vida toda dele, que ele voltava a dormir, que ele não ficava confuso, que ele tinha uma quantidade de sono relativamente boa e uma qualidade mais ou menos, aqui o que, que o Haddad começa a descrever? Uma mudança de um comportamento. O papai está mais confuso, o papai tá falando coisas que não é o comum dele, tá tentando sair, mas é um movimento que não faz sentido. Aí as pessoas falam: "Será que ele tá sonâmbulo, né? Será que ele tá diferente?" Mas mais uma vez a gente volta, com 78 anos, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí, Haddad? Muito bem, eles então buscaram ajuda, né. Esses comportamentos eles, permaneceram ali ao longo de alguns meses e buscaram ajuda. Nesse primeiro contato com o médico, foi, otimizado, então a proposta era melhorar o tratamento tanto para ansiedade como para insônia, né. Então foi feito um ajuste na medicação e o Roberto voltou para casa. Evidentemente que não teve melhora, porque estava diferente. Nós sabemos que a ansiedade, a insônia, elas podem se agravar ao longo da vida, mas como o Luiz já bem pontuou, não numa mudança tão grande assim de comportamento, com hostilidade, agressividade, essa questão aí de acordar à noite, ficar perambulando, mudança muito diferente do que aquilo que é esperado para aquela pessoa, né? De querer sair de casa, enfim, ou mesmo discussão, como foi o caso da padaria relatado. Bom, não melhorou, né. Ele não melhorou, ficou mais alguns meses nessa situação, e então foi em busca de um outro profissional. Só que esse profissional, ele buscou outros elementos, né, ele questionou mais ali a família trouxe mais dados, hã, de acordo com o interrogatório ali, com a anamnese, a descrição ali que o médico estava fazendo desse caso. E quais eram os dados, pessoal? Era fundamentalmente que o senhor Roberto, ele estava frequentemente repetindo frases, repetindo perguntas, esquecendo coisas triviais e muitas vezes se desorganizando no dia a dia. O que que eu quero dizer? Ele não conseguia mais, por exemplo, fazer tarefas simples, ou seja, ele estava perdendo a sua autonomia. Uma coisa muito interessante que foi relatada ali pela família, que a esposa do seu Roberto foi abrir o guarda-roupa para guardar umas roupas que ela tinha arrumado ali e encontrou um bule no guarda-roupa. Um bullying. Um bule. E o seu Roberto não lembrava que ele tinha colocado o bule no guarda-roupa, ou seja, uma mudança
grande do comportamento, ele mesmo se recordava, mas não tinha outra pessoa ali para colocar, esse bule no guarda-roupa. Ou seja, não é só a questão do esquecimento em si, mas toda essa mudança comportamental e essa perda de autonomia e independência que esse senhor apresentava. E olha aqui, mais uma tecla SAP para a gente ir pensando nas diferenças. Você vê aqui no seu Roberto que é algo que a gente chama de insidioso, ou seja, vai acontecendo aos poucos, durante meses e anos. O senhor Roberto foi mudando o padrão que lhe era comum. É diferente de um evento que o indivíduo dorme de um jeito e acorda de outro, ou seja, um quadro agudo, né? Olha, o papai estava assim, estava normal até ontem, hoje ele está confuso, ele está colocou um bule no meio do armário, tentou sair de casa, está falando. É um outro pensamento que abre uma outra caixinha na nossa cabeça. Aqui, o Haddad está descrevendo um quadro primário, ou seja, antes disso tudo de ansiedade e sono, depois uma longa evolução de alterações de comportamento, depois irritabilidade maior, depois falando coisas que já tinha falado, depois se atrapalhando para fazer coisas do seu dia a dia, depois fazendo coisas e não lembrando o que tinha sido feito, alteração maior durante o seu sono, ou seja, agora a coisa vai ficando mais clara, porque a gente olha este indivíduo que tem uma série de mudanças específicas, contínuas e insidiosas, ou seja, ao longo do tempo, que não é só relacionada à memória, e é isso que a gente quer trazer aqui. O caso que a gente está ilustrando, como vocês estão vendo, é muito mais do que um problema relacionado somente à memória ou à repetição de algo. E tem mais coisa interessante que vem aqui na discussão, né? Muito bem, então, ali naquele momento, pediu-se uma série de exames, né, para esse paciente e, juntamente com o exame clínico ali, a avaliação, especialmente da questão cognitiva desse paciente, então a linguagem, o processamento, memória, atenção, chegou-se ao diagnóstico de doença de Alzheimer e ali, no caso, uma demência na doença de Alzheimer. E aí o tratamento mudou-se por completo, né. Então, antes dele começar a falar de tratamento, tem algo que é muito interessante, que vale muito a pena para você que não é da área, que não entende nada, mas que quer aprender e entender sobre esta doença. Quando a gente fala doença de Alzheimer, não é o esquecimento, pessoal. A doença de Alzheimer, ela começa muito antes, começa décadas antes do primeiro esquecimento, ou seja, a doença que a gente chama de fisiopatologia, como é que a doença funciona no cérebro, são vários nomezinhos difíceis que não vale a pena aqui para você, mas são os emaranhados, beta-fibrilases, neurofibrilases que vão né, se aglutinando, beta-amiloide no neurônio. O que, que isso quer dizer? Imagina que você tem ramificações, árvores, e que nelas vão crescendo ervas daninhas. E essas ervas daninhas não atrapalham no começo, mas em algum momento elas crescem, 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 e elas se tornam tão intensas que elas muitas vezes sufocam aquela árvore, tiram a sua iluminação, tiram a sua capacidade de fazer fotossíntese, etc. Ou seja, a doença ela começa e não dá sintoma nenhum. Muitas vezes o indivíduo tem 40 anos, 45, nem imagina que ele já tem a doença de Alzheimer. O que ele não tem? A demência na doença de Alzheimer, que aí a demência sim é um quadro já instalado, muito mais avançado, que é a descrição que o Haddad falou. Uma mudança de comportamento, de memória, de funcionamento, de capacidade de atuar e ter a sua independência em relação à vida, que é muito mais impactante. Então, este indivíduo, ele se encaixa dentro da doença de Alzheimer, que poderia ser diagnosticada, por exemplo, por um exame genético ou por líquor aqui na coluna, exames de sangue, com 40 e poucos anos, 50, mas não tem a doença de fato, ou seja, está lá se instalando, mas você não tem sintomas. No senhor Roberto, ele já tem instalado a demência, ou seja, a doença já evoluiu. Então, quando alguém fala tem Alzheimer, normalmente a gente está falando que ele está com a demência na doença de Alzheimer, porque são outros tratamentos, são outras questões, e o Haddad aqui vai falar muito disso. Tratar os sintomas que aparecem junto, que é uma das questões ligadas ao senhor Roberto. Exatamente. Então, o que é muito, importante nesse caso, nós entendemos que antes do esquecimento,
a demência na doença de Alzheimer, ela pode aparecer com outras manifestações clínicas, como, por exemplo, as alterações comportamentais. Então, nesse caso aí desse paciente, né, a doença, propriamente dita, a clínica, os sintomas, eles começaram a se manifestar justamente naquilo descrito inicialmente, a irritabilidade, a mudança do padrão de comportamento do paciente, esse acordar à noite com um perambular, querer sair de casa, a questão da mudança da sua autonomia, então de ele não conseguir mais fazer tarefas básicas do cotidiano e também muitas vezes a repetição, e aí sim o esquecimento já aparecendo de maneira mais marcada, não lembrando das perguntas que tinha feito ou de lugares que habitualmente frequentava, especialmente ali aquela memória mais recente. Neste momento, então, né, optou-se por ajustar o tratamento desse paciente de maneira correta, e aí o tratamento, então, ele é focado, né? Nós sabemos que a doença de Alzheimer não tem cura, mas a gente evita ou tenta, né, limitar ao máximo essa progressão da doença. Então, como o Luiz falou, aquelas ervas daninhas, a gente tenta diminuir ao máximo a velocidade com que elas cresçam. Então, que aquelas proteínas vão se depositando ali, deixar esse processo mais lento possível para justamente fazer com que esse paciente experimente menos sintomas ao longo ali da sua vida. Então, esse é um tratamento. Mas, junto com isso, nós precisamos tratar as alterações comportamentais. E para esse paciente em específico, essa questão ali do sundown, da piora noturna, desses despertares noturnos, isso estava onerando muito o paciente e a família. Estava trazendo muito sofrimento, não só o paciente, mas toda a família estava mobilizada nessa condição. E optou-se então por uma medicação que não é, específica do sono, mas que cuida do todo, que consegue então trazer ali uma tranquilidade, uma tranquilização, uma calma para esse paciente, melhorando também o padrão de sono, e com isso então estabilizou-se o quadro ali do senhor Roberto, ele conseguiu ter uma noite mais adequada de sono, mas não só isso, para além disso, ele conseguiu uma melhor ali, controle do seu comportamento, sem rompantes de agressividade, com melhor organização no dia a dia e também ali, uma melhora da sua autonomia. Olha só, pessoal, que coisa interessante que a gente traz aqui. A gente sempre tenta, na medicina, abarcar um tratamento que trate o máximo possível de problemas associados naquele quadro. Então, o senhor Roberto tinha um quadro de base de ansiedade que tem que ser tratado. Tinha um quadro de base de sono que piorou demais com o avanço do quadro demencial dentro da doença de Alzheimer. Tinha a irritabilidade, tinha os rompantes, tinha uma série de questões. Como a Haddad disse, hoje eu não tenho nenhum tratamento curativo para a doença de Alzheimer. Os medicamentos que têm surgido agora e passam a iniciar por aprovações tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são modificadores chamados de doença, eles têm um uso completamente diferente, etc., mas eles ainda não se provaram de fato um modificador a ponto de mudar a evolução do quadro da doença. E a gente ainda não sabe exatamente quem é o melhor candidato, quanto que se usa, quantas vezes se repete, ou seja, é algo que ao longo dos próximos anos e décadas a gente vai ter muito mais detalhes. O que não muda o fato de que os tratamentos que já existiam, que é para tentar melhorar o funcionamento, a memória, que esses já estão estabelecidos aqui desde a década de 90 e 2000, em associação com o tratamento do que a gente chama de comorbidade, que são as doenças que andam junto com. Então, é importante a gente notar todo esse quadro. Doença primária, depois, aos 73 anos, essa descrição é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, CCL, que ainda não era o quadro inteiro demencial instalado. E aí o Haddad descreve a instalação de um quadro demencial dentro da doença de Alzheimer, com o diagnóstico propriamente dito, e aí sim o tratamento tanto da doença de base, Alzheimer, quanto das comorbidades e sintomas que andaram junto com a doença de Alzheimer, tratando ansiedade, sono, agitação e irritabilidade. É isso, É Haddad? isso mesmo. E uma questão muito comum também, que frequentemente a gente recebe aí como dúvida, né, é se o sono, a própria ansiedade, são elementos que aumentariam o risco da pessoa desenvolver ali uma síndrome demencial, como relatado aqui nesse caso, né, a questão do Alzheimer, né. Fato é que o sono, especialmente, né, nós temos sim, né, uma relação, aumenta o risco. Os transtornos mentais, de modo geral, aumentam o risco. Por isso que é tão importante a gente cuidar, a gente tratar adequadamente dessas condições.
porque se isso não for tratado adequadamente, né, nós vamos ter ali o que chamamos de neurodegeneração, uma neuroprogressão. Essas doenças elas vão levando a danos cerebrais ao longo dos anos que podem aumentar o risco, né? Lógico que sozinhas elas não serão um motor suficiente para levar à demência, mas isso associado a outros fatores de risco desses indivíduos, né, que já têm essa propensão, com certeza pode aí catalisar, né, as síndromes demenciais. O sono é fundamental para o bom funcionamento cerebral. Então, é fundamental que a gente tenha uma boa qualidade de sono para a gente também diminuir o risco aí dessas condições como a demência de Alzheimer. E aqui, pessoal, que é um ponto que vale muito, o tratamento de base disso é medicamentoso? Não. O tratamento de base, ele se faz num ambiente seguro, previsibilidade na rotina e, quando sim necessário, um tratamento medicamentoso associado. Então, pensa o seguinte: primeiro lugar, o que que eu tenho que trazer para o senhor Roberto e familiares? Segurança. Será que na hora que ele levanta, ele tem risco realmente de sair, passar pelo portão e ser atropelado? Será que você fez todos os ambientes seguros que no banheiro ele não vai tropeçar, não vai cair num tapete? Será que ele precisa ter todo um reforço de lugares para se segurar? A mobilidade dele está boa? A independência, por isso que a atividade física é tão importante, para ele ter força muscular, para ele ter resistência, para ele evoluir melhor ao longo da vida. Então a gente cuida quando é novo para poder aproveitar quando está mais velho, né, esta segurança que, por exemplo, uma musculatura boa vai te dar. Então, um ambiente seguro, um ambiente previsível e com rotina. O que mais o indivíduo com a doença de Alzheimer precisa é ter rotina, horário de acordar, horário de dormir, horário da refeição, onde estão as coisas, onde estão organizadas. Não muda a cada hora de um lado, porque se já é difícil para uma pessoa que não tem o problema, quando o problema está instalado, isso vai gerar mais sofrimento, mais dor, mais angústia. E aí vem um passo muito importante que eu acho que é fundamental a gente tratar aqui. Quem cuida de quem cuida. Ou seja, os cuidadores, isso a gente discutiu muito, né, na nossa última reunião. Quem cuida do familiar ou do cuidador que está ali servindo para a pessoa, porque a vida dessa pessoa passa a ser dedicada quase que integralmente ao cuidado de outrem, uma outra pessoa. Então, o sono muda, a rotina muda, o lazer muda, o relacionamento afetivo muda. Isso é muita carga, isso dá muito trabalho, isso aqui sobrecarrega emocionalmente e os cuidadores adoecem muito. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial para como é que está a família do senhor Roberto. A filha, a mulher, a mãe, quem cuida, quem está lá. E aí, como é que a gente fez essa abordagem, Haddad, para a gente É, terminar? inclusive há uma descrição na literatura sobre isso, que é justamente a síndrome do cuidador, né? Então é fundamental que o primeiro passo seja o diagnóstico. Por isso que é tão importante que as pessoas, quando estão diante dessas mudanças comportamentais tão grandes, que vão atrás, que busquem ajuda, busquem informação, porque a partir do momento que você consegue endereçar o tratamento de maneira correta e a gente consegue um controle sintomatológico, não é só o paciente que ganha, né? É toda essa família, todas essas pessoas que estão ali, essa rede de apoio que está ao redor do paciente vão ser beneficiados também. A psicoeducação é fundamental. Só desses indivíduos saberem o que é essa doença, quais são as manifestações, como que a gente consegue ter uma previsibilidade do ponto de vista de funcionamento, de tratamento, isso já tranquiliza demais. Então é fundamental a gente sempre aí atuar em várias frentes, que não só medicamentosas, como o Luiz falou, é cuidar do paciente, cuidar do familiar, dos cuidadores, mas especialmente fazer isso com abordagens multidisciplinares, levando em conta aí que as nossas taxas de sucesso de êxito terapêutico dependem de vários profissionais, tá bom? E aí, pessoal, para a gente conseguir terminar aqui, vale uma lembrança importante para vocês. No Brasil, por exemplo, a maior parte das doenças que a gente chama de Alzheimer, a demência não doença de Alzheimer, são o que a gente chama de quadros mistos, vasculares e Alzheimer. O que, que isso quer dizer? Existem vários tipos de demência, a mais famosa que todo mundo escuta é Alzheimer, mas tem outras que é corpúsculo Lewy, né? Tem a demência frontotemporal, outras. Porém, contudo, o cuidado da saúde do indivíduo, colesterol, pressão alta, glicemia, obesidade, faz muita diferença sim
para a demência chamada vascular, que é a mesma que entope o coração, vai entupindo pequenos vasos no cérebro, ou seja, o tratamento não é voltado somente pro Alzheimer. Porque as pessoas falam: "Ah, não tenho o que fazer, então não vou fazer nada". Não é assim. Isso mudou por completo e sim, um cuidado integral com todas as áreas da saúde do indivíduo vai fazer a diferença não só para a vida do senhor Roberto, mas para todas as pessoas que, assim como ele, também estão num risco aumentado de um quadro. Eu acho que com isso, né, Haddad, a gente conseguiu aí abarcar grande parte do assunto, tentar transformar um assunto chato, denso, técnico, médico, em algo que seja mais palatável, que as pessoas consigam entender e levar o nosso propósito aqui do Bipcast, que é conversar tanto com profissionais da área de saúde, quanto com a população leiga, que precisa de muita educação em relação à saúde. Te agradeço demais, Haddad, queria suas palavras finais. Bom, pessoal, que esse conteúdo seja útil, então, por favor, aí, dê seu like, compartilhe, e nós, de verdade, esperamos que isso ajude, né, a modificar aí um pouquinho o cenário dessas doenças no Brasil, levando informação e, com isso, aí, ampliando a rede de cuidados, certo, Luiz? E é isso aí. Então, eu também queria agradecer muito. Esta edição do Bipcast teve um apoio da Cristália e que faça com que este conteúdo chamado de educação para a população, né, psicoeducação, seja cada vez mais frequente, que a gente se engaje em explicar como que as coisas funcionam, porque quem sabe cuida, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e vejo você num próximo episódio.